5, 4, 3, 2, 1. Paz e luz a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos que nos acompanham todas as noites, todas as madrugadas, nos estudos profundos que trazemos, fazendo-nos criar raízes. E toda árvore frondosa, forte, com troncos grossos, árvores produtivas, tem raízes profundas. Isso significa que se você pensa na sua vida em crescer, produzir, ter força para vencer os invejosos, os inimigos, você precisa necessariamente ter raízes profundas. Raízes profundas é humildade para conhecer, para aprender as coisas de Deus e se estruturar de baixo para cima. E uma coisa importantíssima que nós trazemos, e esta, creio eu, é a razão de atingirmos em alguns dos nossos programas mais de 100.000 visualizações. Sem falar na audiência da televisão, em rede nacional, sem falar na audiência do rádio, sem falar onde chegamos através das redes sociais. Quando alguém traz para nós um alimento sadio, um alimento puro, um alimento espiritual verdadeiro, que se nos proporciona vida, vigor, ânimo, alento, entusiasmo, avivamento. Então a nossa alma, ela se fortalece. O nosso espírito rejuvenesce diante de uma palavra forte de Deus. E esta é a proposta de nós estarmos aqui. Não somente a oração forte, não somente o poder da revelação, não somente uma palavra que decreta a sua vitória espiritual, mas o conhecimento. Porque a palavra de Deus diz: o meu povo tem sofrido porque lhe falta o conhecimento. Eu quero hoje falar sobre a quinta visão do anjo. A quinta visão do anjo. A quinta visão de Zacarias. É muito profunda. Mas antes eu quero fazer algumas observações importantes
já que estamos fazendo ao vivo, temos que prestar atenção no que está acontecendo no mundo e no Brasil. A pandemia, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, ela não diminuiu, não. O número de mortos aumentou. Com a flexibilização, o povo caiu na farra, na gandaia, na bebedice, na droga, no uísque, na cachaça. E o vírus se espalhou. Em lugares onde já havia tido uma redução, novamente proliferou a Covid-19. As autoridades médicas estão preocupadas por causa da falta de responsabilidade de algumas pessoas. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Uma senhora disse para mim, eu não tenho medo porque eu tenho fé em Deus e eu fiz o meu propósito na era de Araúna. Amém. Até hoje não morreu nenhum. Nenhuma pessoa que fez o propósito de adorar a Deus no altar da era de Araúna, no Monte Manaim, tão logo as autoridades liberem para a gente fazer as caravanas e subir ao Monte Manaim para adorar ao Deus vivo. Não morreu uma pessoa, uma só. Mas nós temos que ter a consciência, a responsabilidade de usar máscara, manter distanciamento. É honesto isso. Tem que ser orientado. Nós não somos fanáticos. Tem que usar álcool gel. Tem que tomar cuidado com pessoas da sua casa que não são da igreja e que você não sabe por onde anda. E vai para as noitadas da vida, ou melhor, noitadas da morte, e se enchem de droga, maconha, cachaça, uísque, cerveja, bebida de todo tipo, mulheres, e chegam em casa cheia de Covid-19 e passam para as pessoas. E a morte chega na casa de uma pessoa, no corpo de alguém que você ama. Por quê? Porque aquela pessoa acreditou que a Covid poderia matar todo mundo, menos ela. Poderia entrar na casa de todo mundo, menos na casa dela. Então ela foi para a gandaia. É hora da mãe chamar e falar assim, meu filho, por amor à sua mãe, se cuide.
Minha filha, por amor a seu pai, a sua mãe, a sua casa, se cuide. Vai para o trabalho, entra no ônibus. Não usa máscara. E a pessoa está bufando em cima de você. Ali, passando tudo quanto é vírus para você. Puf, 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 não tem máscara. E não adianta botar aquela máscara fininha, não. Então é muito importante eu, como líder de uma grande nação, de um povo de fé que acredita na minha liderança, no meu caráter, na minha dignidade como homem de Deus, orientar você não somente espiritualmente, mas na sua conduta como homem, como marido, como pai, como mãe, como filho, a honrar sua mãe, cuidar da sua mãe, cuidar do seu pai, cuidar do seu avô, cuidar da sua avó, cuidar da sua casa. As coisas pioraram. As coisas pioraram aí fora. Eu não tenho interesse nenhum em causar terror a ninguém, tá? Pelo contrário, se fosse uma pessoa desonesta, ia chegar aqui e falar assim, olha, tá tudo bem, pode ir para a igreja, tá tudo bem, pronto. Eu ia mentir para você ir para a igreja. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu quero você na igreja. Você precisa ir na igreja, buscar a Deus pela sua casa, pela sua família, porque só Deus é capaz de salvar a sua casa. Eu quero que você faça o seu propósito diante de Deus, sim. Mas eu quero que você cuide do asseio da sua casa, cuide quando sair na rua, cuide do seu filho, cuide do seu pai, cuide da sua mãe, cuide da sua filha, cuide da sua avó, cuide do seu avô. Apóstolo, por que o senhor, ao invés de pregar a palavra de Deus, está falando isso? É porque é honesto. É honesto eu te alertar aí. Entendeu? É honesto eu falar isso para você. Eu tive Covid. A minha foi suave. Demorou. Fiquei 14 dias isolado. Tive falta de ar. A Bárbara, minha mulher, quase morreu. Teve falta de ar, teve febre, teve cansaço. Só não morreu porque nós tínhamos propósito. Nós levantamos o altar na Era de Araúna, no Monte Manaim, e a gente lembrava disso o tempo inteiro, e orava e falava, Deus, nós temos um propósito, e a tua palavra diz que quem tem propósito não morre. E nós não vamos morrer, e não morremos, e até hoje não morreu um. Isso é fé. Isso é fé. Fé. Tem gente que não sabe o que é fé. Fé é isso. Uma mulher estava
no CTI. Antes deles entubarem ela com falta de ar, ela falou para Deus assim: Deus, eu sei que normalmente quem é entubado não escapa, mas Deus, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito, Deus. Eu tenho um propósito de adorar o Senhor no Monte Manaim. Eu tenho um propósito. Eu cumpri meu propósito, Deus. Entubaram a mulher. Ela sarou, saiu pela porta da frente. A família estava esperando. Ela deu uma risadinha e falou: eu sabia. Eu falei com vocês. Eu falei com vocês. Meu nome está lá no Monte Manaim. Quem tem propósito não morre. Está aqui, ó. Ou eu creio nesta palavra, ou eu rasgo e jogo fora. Mas que sou obrigado a te falar a verdade. Sou, porque se eu mentir, essa palavra não vai valer de nada, porque esta palavra é a verdade que liberta. E as coisas aí fora estão piorando. Você vai ver muita gente morrer. Muita gente que mora do lado da sua casa. Muita gente que mora no andar de cima do seu apartamento. Muita gente que mora no fundo. Muita gente que mora do outro lado. Muita gente que trabalha com você. Muita gente que conviveu com você. E bom será que você fique vivo. Eu desejo que fique. E profetizo 7 vezes. Você não vai morrer. 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 Você não vai morrer 7 vezes. Você não vai morrer. Mas se você cruzar os braços, não adianta eu profetizar, não adianta a Bíblia falar. Fé da boca para fora não vale nada. Né? Nós estamos no mês de julho. Nesta sexta-feira, dia 31, é o último dia do mês de julho. Neste sábado, 1º de agosto, já é outro clima espiritual. Agosto, para mim, não tem diferença nenhuma de julho. Agosto, para mim, não tem diferença nenhuma de setembro. Agosto, para mim, não tem diferença nenhuma de maio. Agosto, para mim, não tem diferença nenhuma de janeiro, nem de dezembro. É um mês comum, como outros meses do ano. Mas para os supersticiosos,
Mas para os supersticiosos, agosto é o mês do feitiço. Dizem que feitiço feito em agosto, macumba feita em agosto é 7 vezes pior. É o mês da inveja, é o mês da cobra, da serpente. Aliás, até o número do mês tem o desenho de uma cobra engolindo cobra. Mês do tranca-rua. Para eles lá. Eu não sou supersticioso, você não é supersticiosa. Para eles lá. Só que eles fazem os trabalhos é contra você. Eles atacam pessoas inocentes. O pior é a inveja, porque a pessoa que tem inveja de você não é o estranho. Quem tem inveja de você é exatamente quem te conhece. É o falso amigo. Davi falou sobre isso. O que tenta destruir minha vida não é o inimigo declarado, porque dele eu me esquivaria. Mas o meu amigo íntimo, aquele que comigo ia para a casa de Deus, esse tentou me apunhalar pelas costas. O rei Davi. Aliás, Davi tinha um problema sério com o filho dele, Absalão, que tinha inveja dele e queria matá-lo. Uma advogada me procurou e ela disse assim: meu problema, apóstolo, é minha mãe. Eu falei, mas qual o problema da sua mãe? Ela disse, minha mãe morre de inveja de mim. Eu falei, mãe? Mãe? Mãe tem inveja da filha?
Você quer ver? E casa é entre sogra e nora. Impressionante, é raro o caso de amizade sincera. Tem sim. Mas é muito difícil. Então, dia 31, eu quero fazer com você o que o profeta Samuel O que o profeta Samuel fez com Davi antes de Davi enfrentar o gigante? Você sabe? Se o profeta Samuel não tivesse feito com Davi o que ele fez, Davi teria morrido. O profeta Samuel foi na casa do pai de Davi, para o pai de Davi sacrificar. Lê na Bíblia. O pai de Davi sacrificou. O profeta pegou o chofar, que é aquele chifre que coloca azeite dentro, e o fechando os pontos espirituais do corpo de Davi para que as fraquezas de Davi recebessem a força de Deus. Para que Davi pudesse vencer. Buscando as nossas fraquezas. Porque você precisa. E durante o dia todo, sexta-feira, última sexta-feira de julho, nós vamos estar no santuário em São Paulo, na Celso, no Rio de Janeiro, na Rua Bonfim, 303. É isso? Esquina com Rua Bela. São Cristóvão. É isso mesmo, eu tenho memória boa. Belo Horizonte. Tem muitos santuários em Belo Horizonte. Vou dar o endereço de um. Floresta. Rua. Varginha. 215. De Deus lá. Salvador. E outros endereços você pode pegar nos comentários. Como Campinas. 11 de agosto, número 300, perto da sua religião. Outra coisa, você não vai pagar nada, tá? Sexta, vá ao santuário receber esta unção. Você precisa. Ainda mais você que é invejado. Zacarias capítulo 4. Cabe a mim orientar vocês a verdade, agora cabe a cada um fazer aquilo que acha que é melhor para ele. Quem faz, bom para ele. Quem não faz,
Problema dele. Zacarias capítulo 4. Santuários estão lotados. Você vai ver isso. Dia todo. Sabe por quê? Sabe por quê não? Resultado. Resultado. Se você for num santuário, fizer a corrente e não tiver resultado, eu te autorizo a dizer para as pessoas que não adianta ir. Sou profeta de Deus, irmão. 40 anos de ministério. Se eu falar para você que vai acontecer, vai acontecer. Essa obra é forte. Essa obra é do Espírito. Não sou aventureiro, não. Olha a sua casa. Olha a sua vida. E olha para cima. Para o que Deus pode fazer por você. E não foi por acaso que Deus colocou-me na sua vida, não. Deus me colocou na sua vida e Ele tem um mistério. Tem um mistério. Tem um mistério nisso. Zacarias capítulo 4, a quinta visão, o castiçal de ouro, as 7 lâmpadas. Quero pedir ao bispo Márcio, que eu estou separando as mensagens sobre o castiçal, porque são muito profundas. Então, a partir de agora, atenção. Eu vou trazer hoje mais uma palavra profunda sobre os 7 castiçais de ouro. Todas as igrejas evangélicas, católicas, todas as religiões cristãs sabem que os 7 castiçais de ouro representam a presença plena dos 7 Espíritos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, dominador de todo o território espiritual de sua casa, onde você coloca o castiçal. Por isso que o castiçal é colocado na igreja, porque é domínio de Deus. É colocado numa catedral, porque é domínio de Deus. É colocado num templo, porque é domínio de Deus. É colocado no santuário, porque é domínio de Deus. É colocado na minha casa, porque é domínio de Deus. É colocado na sua casa, porque a sua casa é domínio de Deus. Agora não adianta colocar o castiçal dos 7 Espíritos como um enfeite. Você vai lá e compra o castiçal na loja, no camelô, num shopping e coloca em casa como enfeite. Não vale nada. Porque a unção é que faz a diferença. O castiçal, antes de entrar na casa de uma pessoa, ele precisa ser levado para o monte, e é levado para o Monte Manaim, é consagrado a Deus, é ungido com óleo do Espírito de Deus, porque aqui ele tem 7 braços erguidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui ele tem 7 olhos, aonde coloca o óleo, 7 recipientes, 7 recipientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque são 7 tochas que ardem diante de Deus. É todo um significado. O castiçal
Ele tem um pé. Por quê? Porque é um só Deus. E ele é uma árvore. A árvore da vida. Todo o significado teológico e também todo o significado revelacional do castiçal, trazido pela grandeza do Espírito de Deus, está agora envolvendo sua alma, envolvendo seu espírito. Mas nada como a palavra de Deus. Zacarias, capítulo 4, versículo 1. E tornou o anjo que falava comigo. Observe que aqui é um diálogo que o anjo de Deus fala com o profeta. É muito profundo isso. E me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Ou seja, o profeta, ele estava como você, como eu. Nós estávamos dormindo, no sono, uma revelação de grandeza de Deus. Sem perceber do poder do castiçal, do poder da grandeza de Deus. Castiçal. Porque às vezes nós imaginamos que sono é só quando a gente dorme à noite. E não. Então o anjo despertou o profeta. Acordou o profeta. Versículo 2. E o anjo perguntou, que vês? Que vês? E eu disse, eu, profeta, olho e eis um castiçal todo de ouro. O anjo mostrou para ele. Acordou. E ele olhou, um castiçal todo de ouro. E um vaso de azeite no cimo, as 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Eu vou parar aqui. Queria falar, te ensinou isso? Não. Nunca nenhum pastor, apóstolo, bispo te ensinou que o Espírito do Deus Todo-Poderoso habita em você. Mas quando você sai da sua casa e o castiçal fica, o território está demarcado pelo castiçal como um lugar da habitação do Espírito do Deus Todo-Poderoso. Nunca ninguém te ensinou isso. Nunca ninguém mostrou isso para você na palavra. E quando você volta para casa, aí você sente dentro da sua casa um clima ruim, porque você foi atacado por espírito, o território da sua casa. O castiçal é luz. Uma casa sem luz, você sai tropeçando em tudo quanto é lugar. Uma casa sem energia elétrica, você não tem luz, sai tropeçando em tudo quanto é lugar. Quantos cristãos não têm um castiçal consagrado, ungido dentro de casa? Ele tem a luz da energia elétrica, mas não tem a luz espiritual. Que em Israel todo mundo tem. Você vai no parlamento em Jerusalém, tem. Governo de Israel, tem. Bandeira, tem.
A bandeira do parlamento do governo de Israel tem. A bandeira da nação de Israel, não, tem só a estrela. Mas a bandeira do parlamento de Israel tem. E quando você chega em Israel, no aeroporto, tem. Entre em Jerusalém, tem castiçal em todas as casas. É o poder. É o poder do Espírito único de Deus, Todo-Poderoso. É os 7 Espíritos de Deus. Pergunte para o pastor, pastor, o que é isso? Ele vai dizer, é os 7 Espíritos de Deus. E você vai falar, por que eu não tenho na minha casa? Por que eu não tenho na minha casa? Por que não me ensinaram? Aí você vai numa loja e compra. Não vale nada. Porque não é o objeto. É a unção que faz a diferença. Ninguém nunca te falou isso. Nós temos enviado para as pessoas, para todo o Brasil, sagrados no Monte Manaim. Feche os seus olhos. Eu quero abençoar você. Dia 13, Pai, nós vamos entregar o castiçal dos 7 Espíritos em todos os santuários do Brasil. Preparei um castiçal para cada família. E quem já tem o castiçal vai receber, Pai, a unção que faz a diferença, Pai. 13 de agosto. Meu Deus, nós estamos numa semana muito forte. Porque neste dia 31, nós vamos fechar o corpo das pessoas para impedir qualquer ação do inimigo neste mês perverso de agosto, mês de vingança, de inveja, de feitiço, de ódio, de tanta maldade. Pai, estenda as tuas mãos. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos, em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Eu volto às 3 horas da madrugada, lembrando que pela RBI nós estamos a madrugada toda, das 1 às 6 da manhã, com louvores maravilhosos, também transmitidos pelo nosso Facebook e pelo nosso canal de YouTube. E está maravilhoso. Tem gente que não está nem dormindo, porque está maravilhoso demais. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua amizade, por estar com você, por você estar comigo. Muito bom. Obrigado, minha esposa Bárbara, por me ajudar a mandar para você esse som e essa imagem maravilhosa. Obrigado, Bispo Márcio e toda a equipe. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Paz e luz.